Olá, boa tarde. Alguma coisa, alguma coisa, alguma coisa. Som. Esse nosso cameraman tem um pouquinho de dificuldade, né, Sérgio? Caraca! A gente fica aqui numa expectativa, fica atrasando a gente. Ah, mas você tem uma equipe top aí, hein? Eu, para gravar alguma coisa aqui, só pela Sério? misericórdia. Aí eu pego minha filha e falo, ó, filha, papai tem que gravar uma coisa aqui, bora lá. Ah, eu vi a campanha também que vocês estão fazendo do Dia das Crianças. E aí, conseguiu Isso. já captar? Tá captando já? Já começou, né? Agora a gente vai mandar pro povo a ideia, né? E aí a gente também fez uma parceria aqui com a Uninove, para eles fazerem a campanha lá na faculdade. Show. Que aí vai dar mais bom. Vou passar hoje uma ideia de presente, né? Para a gente montar o kit e vamos mandar para eles lá e vai dar tudo certo. Eu vi que você está pedindo óleo, então significa que você conseguiu já os salgados, né? Tá pedindo? Ah, não, na verdade o óleo é para pipoca, né? Ah, tá. Isso, para pipoca. Aí eu falei, o Sérgio está pedindo óleo, então ele conseguiu o salgado. Ah, seria ótimo. Mas... Estamos sim, Jéssica. Tá, ok. Beleza. Posso? Tudo certo? Vamos lá. Tá bom. Olá, tudo bem, Sérgio? Vamos começar agora nosso bate-papo aqui com o Sérgio. Boa tarde, pessoal. Nessa live extra, tá, gente, da semana de Destravando a Captação de Recursos, eu trouxe o Sérgio, um dos meus alunos, tá, do método de captação de recursos ativa. E, Sérgio, antes da gente começar oficialmente aqui, eu quero manter a integridade com todos que estão assistindo, e você depois vai estar falando. Então, eu quero perguntar, Sérgio, você consegue captar R$5.000 por mês na sua ONG? Sim. Certo. Então, vamos lá. Sérgio, agora se apresente, por favor. Olá, pessoal. Sou Sérgio Ventura, sou assistente social e presidente da AVA-SP, Associação Verbo ao Mar. Fica onde, Sérgio? De Osasco, São Paulo. Sai. Então, vamos lá. Sérgio, vou fazer as perguntas e você responde no fundo do seu coração. Vamos lá. Você tirava dinheiro do seu próprio bolso para pagar as contas do projeto, pagar as despesas do projeto antes de conhecer o método Mais D? Sim, tirava. Na verdade, não tinha recurso nenhum e nós tínhamos que fazer a coisa acontecer e tirava dinheiro do salário para pagar as contas, para investir até mesmo nas pequenas ações que nós fazíamos, né? Nós sempre fomos os maiores investidores aqui da instituição. Como você se sentia em relação a não ter conhecimento e a tirar dinheiro do seu próprio bolso quando você olhava as ONGs captarem e você não? Olha, numa angústia terrível. Numa angústia terrível. Por quê? Primeiro, pela falta de conhecimento, né? A gente tem até uma frase que diz assim, a gente não recebe porque não sabe pedir, né? E a gente não sabia mesmo pedir, pedia para os amigos e tal, mas com muita timidez, vamos dizer assim, porque você é colega e de repente você tem um projeto e começa a pedir ajuda para que aquilo aconteça. Quando você é profissional liberal ou é CLT, você tem o seu salário e você toca o barco com ele. Agora, quando você está investindo num projeto e começa a pedir para as pessoas te ajudarem, você também é julgado, né? E aí você é discriminado também. É um processo doloroso. E como você me achou? Foi através da internet, acho que é através do YouTube, passando lá, e aí eu ouvi aquela mulher falando diferente.
no Carioquês, né? No Carioquês. E aí eu prestei atenção e tal, e como que é a questão da captação de recurso, que é a maior angústia de todo líder de instituição, todo gestor. Aí eu falei, vou ouvir, né? Aí você começa a ouvir aqueles cortes, aqueles recortes, até que tomei a decisão de entrar em contato e fiquei muito feliz, né? Porque você respondeu e foi bem legal. Você chegou a participar de alguma semana? Aquele evento que tem 3 aulas? Sim, participei sim. Foi bem bacana. Foi aí que deu o start, né? Deu o start para conhecer mais o método. Mas você não ficou nem desconfiado nem um pouquinho? Olha, assim, como nós estávamos num período de início desses especialistas, que hoje, né, tem especialista de tudo, para todas as coisas aí. É só você falar, o próprio Google já fica te rastreando e aparece lá os especialistas com ofertas de sucesso mirabolantes. E naquela época, que foi na época ainda de pandemia, não tinha tantas pessoas assim falando sobre o tema. E o que eu achei mais bacana, né, além de não ter muita gente, você atendeu, você ligou, a gente já começou a gerar aquele relacionamento para você entender em que nível que estava a nossa instituição. Eu estava ainda naquele equipe, né? Eu e a Ju. E mais poucos voluntários que participavam diretamente. Então, eu entendi que era o momento de aprender, desacelerar, né, tirar toda aquela angústia do coração, né, e falar assim, olha, nós temos uma instituição, ela precisa acontecer e nós precisamos aprender como que isso vai acontecer. Então, né, eu falava um monte de coisa, mas estava tudo muito fragmentado. Então, a partir do método, a gente começou a colocar a coisa um pouco mais no trilho, entender realmente o que era o terceiro setor, entender a importância da captação, mas também entender qual que é o custo da instituição, né? Entender que captação de recurso não é somente o recurso financeiro em espécie, né? E tem outros tipos de captação e os valores, e tudo aquilo é convertido em valor financeiro. Então, a gente começou a entender que precisava mergulhar um pouquinho mais fundo, e aí foi que eu decidi entrar no método. Por que você decidiu, assim, confiar em mim? Você já falou que você decidiu confiar no momento que eu conversei contigo, te liguei. E aí a questão foi, você conseguiu captar os 5 mil reais por mês? Consegui. Como você fez isso? Confiar. Primeiro eu decidi confiar porque você tem um histórico no terceiro setor. Né? Não é somente alguém que sentou numa cadeira, desenhou um projeto de captação e está vendendo esse projeto. Não, você vivenciou isso, né? Isso é muito importante, o histórico da pessoa, e quando você vai lá pesquisar, você sabe que existe aquele histórico, então fica mais tranquilo para nós. E aí eu falei, poxa vida, na área do terceiro setor, o relacionamento é muito difícil. Quem já está lá na frente, olha para os menorzinhos, para quem está começando, não dá muita importância, porque tem aquela prerrogativa de que, olha, eu ralei, vai ter que ralar também, né? Agora, você tem, além de conhecer o caminho, o que eu achei mais bacana no método foi que você não só apontou o caminho conforme um monte de gente faz. Aponta o caminho e larga você lá, e aí você vai passar pelo escuro, pela água, pela pedra, pelo fogo, e vai se arrebentar todo lá. Se você chegar vivo lá do outro lado, né? Glória a Deus, né? Mas você não.
é algo que eu prezo muito, que é aquelas pessoas que apontam o caminho e vai com ela no caminho, né? E dá continuidade até a pessoa poder caminhar sozinha. E eu acho que isso é bem bacana. Ah, legal. Então, quando eu falei que você conseguiu captar 5 mil, como você chegou a esses 5 mil? Como você, assim, eu entendi, eu consegui, foi como? Foi tua primeira captação que tu fez assim, 5 mil, é isso aí. Nós tivemos um momento aqui bem interessante que a gente não tinha noção, por exemplo, não tinha noção dos valores, porque também não tinha noção dos gastos, dos custos, e fazia as campanhas e não entendia que aquilo era importante você colocar de uma forma quantitativa, né? E você precificar também algumas coisas. Então, a gente não tinha muita noção disso. Então, quando nós fomos orientados, tem que fazer o brechozão. Aqui a gente não fala brechozão, não, só você que fala. Tem que fazer o brechozão. Você tem que fazer a campanha para captação de alimento. Tudo isso tem valor. Você tem que colocar para você entender que no final de tudo isso, tudo que você captou tem um preço, e tem um custo, e tem um valor, e você vai entender. Se você não fizer isso, você não vai saber quanto você precisa captar e nem quanto você captou. Então, nós começamos a colocar, vamos fazer um brechó. Beleza, captamos tanto, beleza. Fizemos aí um saldão aí, vendemos tudo, conseguimos X reais. E depois vamos fazer uma outra rifa, conseguimos mais X reais. Então, por exemplo, quando nós pensávamos nessas ações, elas aconteciam, aí você pagava a conta de água e de luz e de internet, por exemplo, e depois você não sabia quanto captou. Porque não colocava aquilo numa planilha, não colocava num caderninho, e depois não somava e não fazia uma reunião com as pessoas envolvidas para falar assim, olha, esse evento gerou X, esse evento nós mais gastamos do que captamos. E começamos a gerar essa cultura aqui na Verbomar. E aí nós conseguimos entender que nós já estávamos captando muito mais do que 5 mil. E assim, me fala assim, me dá um exemplo específico, assim, que fala assim, cara, eu consegui realmente captar 5 mil, me dá um exemplo. Por exemplo, dá até exemplo para as pessoas entenderem melhor. Fica bem mais fácil quando a gente dá um exemplo específico. Sim, nós fizemos 3 ações que foi muito bacana. Foi uma captação de alimento, foi um brechó e uma rifa. Só nesses 3 eventos, nós captamos 5 mil. Aliás, mais de 5 mil. Porque nós recebemos, por exemplo, aqui quase 80, foram 79 cesta básica, né, de uma marca muito legal, que cada uma dessas cestas, valor, não me recordo agora, mas chegava quase perto de 150 reais, 180 reais, na verdade. E aí, depois nós fizemos um brechó que foi bem bacana, a captação e tal. Então, nós conseguimos fazer em locais diferentes e foi bem legal também. Conseguimos um valor maior do que R$2.000 só de brechó. Então, foi um começo bem legal. E uma rifa que deu também mais de R$1.500. Então, foi algo bem bacana, que a gente não tinha nem ideia do que ia rifar, do que podia fazer. Aí você orientou, não, faz uma cesta, assim, 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 coloca tal coisa que vai ser legal. E foi bem bacana e bem rápido, vendemos rápido e conseguimos essa captação que aí deu o start aí para a gente começar a fazer outras coisas e dar continuidade aqui aos nossos projetos. Hoje, falando hoje, de atual, agora você já falou que você conseguiu captar tudo direitinho, e hoje, atualmente, você tem mensalmente R$5.000 ou você tem mais de R$5.000 por mês? Nós temos mais de R$5.000, né? Mais de R$5.000
que a gente aprendeu aí a gerar recursos e entender que o recurso existe, né? Nós só temos que aprender a captar, né? E para isso nós temos que estar primeiro com a nossa instituição em dia, com documentação, saímos aí daquela condição de anonimato, as pessoas precisam nos conhecer, né? Então nós começamos a fazer uma divulgação, ainda não estamos ainda onde queremos, mas estamos a caminho, né? Hoje você coloca aí, por exemplo, CID Verbo Amar, você vai ver que somos nós aqui. Então, já existimos como instituição, conquistamos algumas certificações, recebemos uma unção de aplauso na Câmara Municipal, reconhecendo o nosso trabalho aqui no nosso território. Temos a inscrição e a certificação lá do CMDCA, do CMAS, e estamos avançando cada vez mais para participar dos fomentos, né? Participamos de um fomento e fomos contemplados recentemente, que nos trouxe um recurso até para aquisição de um veículo para a instituição. Então, temos mais a agradecer do que para reclamar, né? E estamos entendendo que estamos no caminho certo. E o bacana, as parcerias que estamos fazendo, né? Que essas parcerias de assessoramento gratuito, parcerias com universidades que está colocando os seus estagiários aqui na Verbo Amar. Então, está sendo bem bacana esse tempo aí, que hoje a gente fala assim, poxa, isso é recurso também. Né? Isso é recurso. Então, se nós formos precificar, hoje nós estamos captando muito mais do que R$5.000 por mês. Tá, então vou te fazer uma pergunta, porque muita gente me pergunta, porque você falou de pré-showzão ou bazar, porque eu só que falo pré-showzão, bazar, rifa, e você também falou da questão das campanhas. Então, muita gente acredita que ele só está fazendo coisa, só depende dele. Mas fala para mim, você fez algum edital? Você tá com alguma parceria assim? Eu estou com parceria com a prefeitura. Fala para mim, conseguiu captar de empresa? Porque muita gente fica nessa dificuldade que acredita que só vai ter esses pequenos passos, que, como eu sempre falo para as pessoas, você primeiro começa de baixo, gente. Primeiro você tem que entender seu projeto, depois você começa a vender, fazer campanha, começar a conhecer pessoas, para depois você dar o segundo passo, que é você captar os recursos maiores. Me diz aí, Sérgio, o que você começou a captar aí? Depois desse básico. O funcionamento aqui da Verbo Amar requer uma equipe de trabalho. Como eu disse, né? Nós estávamos eu-equipe. E aí ficou eu-equipe mesmo, porque a Ju, ela trabalha, né? Ela trabalha... gente, deixa eu só cortar aqui. A Ju é a esposa dele, tá? Para vocês entenderem. Porque sempre o equipe, sempre a nossa família, né? Fica eu sozinho como esposa, como marido, aí eu falo, vem filha, vem esposa, então vai juntando pessoas da família. Então, a Ju é a esposa dele, tá, gente? Não, exatamente, Sérgio, exatamente. E aí eu tocando o barco por aqui, eu falei, como que eu vou trabalhar aqui na associação sozinho? Como que eu vou fazer a minha parte de assistente social, a minha parte de gestor da instituição, e como que eu vou captar recurso se eu não conseguir sair daqui de dentro? Né? Então, rolou aí umas crises existenciais. Mas a gente, aí eu voltava para trás, não, tem um método e a gente precisa ir devagar, né? Precisa ir devagar, uma conquista de cada vez. Então, nós prezamos primeiro em deixar toda a documentação ok. Sérgio, ficou baixinho. Sim? Ficou baixo o som. Peraí. É que eu acho que ligaram aqui, peraí. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Aumenta isso aqui. Aqui. E agora? Ficou bom. Tá. Então, voltando. Aí nós começamos a entender que nós primeiro tínhamos que ter a nossa identidade.
ter a nossa identidade é as certificações na política pública da nossa atuação. E aí nós vamos entender que os conselhos municipais, eles têm recursos para que as instituições do terceiro setor possam estar realizando as suas atividades. Então, eu recuei um passo para avançar 3. Então, recuei um passo para afirmar a nossa identidade como instituição do terceiro setor e avancei 3 passos para saber onde estão os recursos. Aí que nós conquistamos nosso primeiro fomento, né, de parceria com a Secretaria de Assistência Social. Conseguimos nosso primeiro fomento e estamos galgando outros, já participando de editais, escrevendo projetos, colocando para participar dos editais, tanto municipal quanto os editais de empresa, que não saem imediatamente, né? Então, a gente tem que continuar ali tentando. E nós conseguimos algo muito bacana, que foi um assessoramento. Esse assessoramento com especialistas, né, do terceiro setor está acelerando o processo aqui também na Verbalmar. Então, isso está nos fazendo ter conhecimento na nossa área, né, acerca daquilo que é muito importante, que não é só a captação, mas também a prestação de contas. Sim. Também é você mostrar aquilo que você está fazendo, como está fazendo, quando, para quem, e qual o custo disso, o que você recebeu, você tem que mostrar que realmente foi aplicado naquilo. Então, eu acho que eu nunca tive uma empresa no setor privado, mas o terceiro setor é muito mais, vamos dizer assim, é muito mais cobrado, porque as leis mudam o tempo todo, as normas e tal, e a gente tem que estar afinado para isso, ainda mais quando se diz respeito ao dinheiro público, né? Então, a gente tem que trabalhar direitinho, e nós estamos engajados nisso, né? E aí a gente tem que estar estudando o tempo todo, fazendo um monte de curso o tempo todo, aprendendo o tempo todo, porque essa situação ela vai se atualizando, e a captação de recurso, que é a vida da instituição, né, precisa ter recurso para sobreviver, tem que estar bem alinhado aí com esse processo todo. Você falou que você ganhou um fomento, certo? Certo. O que foi esse fomento? Você pode falar para a gente o que foi? O que você está fazendo com esse fomento na instituição? Então, esse fomento foi... Você quer saber o valor que nós captamos? Pode ser, para o pessoal ficar ciente, né? Sim. Nós captamos o valor de R$100 mil, de uma emenda parlamentar que foi direcionada para o Conselho de Assistência Social do município. Nós participamos e fomos contemplados, né? E no plano de trabalho nós colocamos o nosso trabalho aqui, que é o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo, e também o nosso programa de promoção integral ao mundo do trabalho. Então, nosso projeto aqui principal é da inclusão digital com foco na empregabilidade. Então, nós temos palestras, cursos e tal, que vai proporcionar a inserção ou reinserção dos nossos beneficiários no mercado de trabalho. E aí isso também, aí também tem as visitas técnicas, visita domiciliar, que precisamos fazer na comunidade, e aí foi necessário ter um veículo, um notebook para fazer os relatórios, e também o salário do assistente social, que não tinha, né? Não tinha como a gente ter um assistente social aqui e não tinha salário para esse que vos fala. Isso que eu ia perguntar agora, que isso é muito importante. Sérgio, quem é o assistente social da sua instituição? Sou eu mesmo.
E quem é o presidente da sua instituição? Sou eu também. Então, só para você falar aqui, só para te dar uma aba aqui para as pessoas, que muita gente pergunta, eu posso receber um salário? Então, o Sérgio acabou de falar isso agora. Ele é assistente social, ele presta um serviço, tá, na instituição, que é como assistente social, e por isso que ele está ganhando esse salário. Ele não está ganhando como presidente, tá, gente? Mas é só para você entender que é possível, você que é gestor de uma ONG, eu sou fundador e eu estou pagando contas a vida inteira pelo projeto, eu posso ganhar um dia? Pode. Você vai ganhar pelo um profissional dentro da instituição. E, claro, é muito importante entender também que você é um profissional da instituição e você também pode ser presidente e que não se confronta, porque você vai ser presidente em outros horários que não é o assistente social, tá? Isso é muito importante. Você não faz duas funções duplas. Você tem uma função de assistente social e você tem uma função de presidente da instituição. E eles fazem coisas diferentes. E até mesmo para vocês entenderem aqui, é que é importante vocês entenderem que se ele fosse presidente e estivesse ganhando para isso, ele teria perdido várias coisas também. Porque normalmente o presidente de ONG não ganha, porque senão ele não ganha vários benefícios fiscais aí que a gente tem direito como organização, tá? Só para a gente entender aqui. Então, vamos dizer assim, Sérgio, que fez toda a diferença de você fazer o método Mais D na sua vida. Exatamente, exatamente. Foi o start para eu realmente ser um gestor aqui da Verboamar. Foi um start para que eu começasse o trabalho de assistente social aqui também, né? Porque não é somente você ter um conhecimento técnico, você tem que ter a vivência de tudo que realmente está acontecendo no terceiro setor, que ele é mutável, né? Mutável, ele muda o tempo todo, e o método fez com que eu recuasse, desacelerasse, né? Aquela nossa ansiedade boa, né? Que você quer chegar logo, você quer apresentar um excelente projeto, você quer apresentar programas e projetos de qualidade para a comunidade, só que se você não tiver o entendimento daquilo e como que aquilo... Porque, assim, você iniciar até é fácil. Agora, manter é uma outra história, né? E isso daí é maturidade. E maturidade a gente aprende com alguém, a gente aprende com experiências, a gente aprende com o dia a dia, mas quando você tem uma mentoria, se torna mais fácil. Então fez a diferença estar com a gente. Com certeza. Eu fico feliz, sinceramente, porque assim, toda vez que a gente conversa, sabe, Sérgio, e como eu falei, ou pessoa dedicada, porque tenho vários alunos, e como eu sempre falei para você, eu tenho vários alunos, tem várias pessoas que realmente estão captando, mas você, assim, é um exemplo que você focou, porque, como você falou, você teve muita dificuldade, aquela coisa, pô, emprego, trabalho, estudar, fazer tal coisa, e eu entendo perfeitamente que as pessoas não têm como fazer isso, se dividir em projeto social, se dividir em família, se dividir em um CLT. E aí você falou, cara, eu quero fazer isso, porém, todavia, eu quero me dedicar ao projeto. E aí você parou tudo. Você falou, cara, eu vou dar 3 passos para trás, porque eu quero fazer tudo ao mesmo tempo. Aí conheci essa pessoa linda, maravilhosa, com meu carioquês maravilhoso, e falou, cara, eu vou pegar essa garota aí, pegar malzão. Vou ali falar com essa menina para que ela me dê aquele conhecimento básico. E aí ela deu conhecimento, e acho que eu te dei um conhecimento básico, eu te dei um conhecimento bem amplo, Sérgio, só me diz isso. Básico amplo. Olha, o conhecimento foi amplo. Foi amplo por quê? Eu me lembro até quando você começou a me passar, né, o método, tem os relatórios, e eu comecei a ler os relatórios e falei, cara, eu não manjo nada disso aqui. Como que eu vou utilizar isso aqui? Né? Não tem basicamente as pessoas, só tem meia dúzia de criança, mas tem não sei o quê, a gente só está fazendo aos sábados e a gente quer fazer o trabalho todos os dias. Mas quando eu comecei a estudar aqueles relatórios, entender a importância de você estar atuando de forma correta, né? Por quê? Eu sempre, no mundo corporativo, trabalhei com auditorias, era auditado e tal. E eu comecei a pensar da seguinte forma, quando eu for auditado, eu tenho que ter tudo em ordem, né? Então, hoje, por exemplo, um dos nossos projetos é colocar
um sistema de gestão aqui, para que a gente tenha tudo isso num lugar só, para facilitar para uma auditoria que a gente vai passar por isso em algum momento e a gente tem que estar pronto. E aí eu aprendi com aqueles relatórios que fez muito sentido para mim, essa questão da aprendizagem, essa questão da mentoria, essa questão de estar sabendo na área que você está, o recurso é importante, mas não é só, né? Não é só ele. Né? Então, fez bastante sentido a gente fazer esse trabalho, conhecer o método, e eu realmente recomendo, e valeu muito a pena. Então, é legal que você falou assim, não é só captar. Então, assim, você entendeu a importância de ter impacto e a diferença de ter impacto para captar? Exato, exatamente. Aqui a gente tem uma frase muito, ela é cotidiana aqui. Olha, nós estamos apresentando esse projeto, mas não é só isso. Né? Então, você está apenas começando a trilhar o caminho da sua profissão, mas aqui nós oferecemos muito mais se você quiser caminhar e chegar mais longe. Né? Porque as pessoas se cansam hoje rapidamente, porque não querem se empenhar ou se dedicar ao aprendizado. E é necessário, é um tempo, né? É um tempo de imersão que é necessário. Legal. Fico feliz. Fico feliz realmente de saber que fizemos, né? Estamos fazendo, fizemos e estamos fazendo a diferença no teu projeto. E, como eu falei, quando você sempre chega e fala, pô, Débora, consegui tal coisa, eu fico feliz de saber que eu pude contribuir para fazer isso acontecer, sabe? Então, assim, só de saber que... Eu até falo para os outros alunos, falo para as pessoas na internet, eu falo, cara, quando eu chego no seu projeto, eu também sou responsável por esse projeto. E isso é importante que as pessoas entendam, que não é só ela. Existe todo um grupo de pessoas que são responsáveis. Então, eu falo para a pessoa, eu não estou ajudando só o Sérgio. Então, no momento que o Sérgio entende o que ele está fazendo, eu vou estar ajudando o Sérgio, e o Sérgio entendendo o que ele está fazendo, ele vai poder ajudar mais pessoas. E se a gente consegue fazer isso, eu consigo fazer isso junto com ele. Então, por exemplo, hoje, eu não estou ajudando só o Sérgio. Sérgio, quantas pessoas você tem no seu projeto hoje? Olha, Débora, o nosso projeto aqui passa 100 pessoas por dia. Por dia. Porque nós atendemos praticamente quase todas as faixas etárias, né? Então, no nosso projeto de inclusão digital, nós colocamos desde a criança de 7 anos, né, alfabetizada, até o melhor idade, os 60 mais. Uhum. Então, nós temos aí 4 turmas, por exemplo, de 10 alunos, né? Dá 9 alunos, né? 9 alunos dá umas 38 pessoas nos 4 horários de inclusão digital. E mais as outras turmas, e mais 2 turmas de capoeira à noite, mais os cursos de controlador de acesso e portaria, e mais o terceira idade. Então, a gente tem uma faixa aí de quase 100 pessoas passando aqui por dia. E você falou que você estava com quantas antes de entrar no método? Antes de entrar no método, nós tínhamos, sei lá, umas 15 por aí, porque estava num processo que a gente não podia colocar muita gente, que a gente não sabia como lidar com tudo isso, né? Projeto até tinha, mas não sabia como implantar, e depois já pensou, o Equipe ficar segurando, dava aula, fazia gestão, até aula de capoeira eu já dei. Você acaba fazendo tudo, e quem faz tudo acaba não fazendo alguma coisa direito, né? Então, agora a gente está aí com os parceiros, né? A gente tem parcerias aqui com colaboradores, né? Tanto o municipal, que está aqui nos ajudando a manter a instituição funcionando, né? Mais os estagiários, mais os voluntários. Então, a coisa está acontecendo no tempo certo e na velocidade certa.
Então, vou te fazer só mais uma pergunta. Não, acho que eu vou fazer duas. Duas perguntas. A primeira pergunta você falou que você tem colaboradores. Então, você me diz assim, você tem voluntários, você tem funcionários? Na verdade, são parceiros, né? Não são nossos funcionários, são terceirizados, provindo aí de uma parceria, e eles prestam serviço aqui na Verbalmar. Não, botei só assim para que as pessoas entendam que mesmo que não sejam funcionários da organização, são pessoas que ajudam você e que não são voluntários. Então, significa que tem alguém pagando por eles, tá, pessoal? Só para vocês entenderem. Exatamente. Tem alguém pagando por eles. Por isso que eu falei para você que hoje a gente capta mais de 5 mil devido a isso, porque eu não pago o salário desses funcionários. Então, assim, olha aí, olha só, olha a pegada do Sérgio, gente, olha o que eu falo para vocês. Eu não pago essas pessoas, mas alguém paga elas. Então, isso é recurso para a instituição. Ele recebe o salário dele, ele tem ali umas pessoas que são terceirizadas, ele tem voluntários. Então, hoje você não é mais equipe, né? Não. Não sou mais equipe. E a segunda pergunta Sérgio, como você está captando hoje? Você tem pessoas doando mensalmente para você? Nós, ainda nessa questão quando a gente pensa doação, a gente pensa mais empresa, né? A gente pensa doação recorrente, né? Sim. Nós estamos no processo, né, da doação recorrente. Por quê? Porque... E deu ruim. Ponte que não é muito extensa, mas você tem que saber como percorrer, né? Então, o que nós estamos alinhando hoje para que isso aconteça? As nossas redes sociais, nós vamos colocar o nosso site no ar, nós vamos deixar, nós queremos que aquele processo de transparência, daquilo que fazemos, os relatórios, nós queremos estar dessa forma para que a pessoa entenda que não é somente uma ação social que hoje está e amanhã vai acabar. Uhum. Então, nós temos visto aí algumas instituições grandes que são modelos para nós e nós queremos seguir esse modelo. Legal. Você, vou procurar a Verbalmar, vou lá no site tal e vai bater o olho naquele site, vai entender exatamente o que a Verbalmar faz, para quem, quando, com qual recurso e de que maneira ela sobrevive. Uhum. E o principal, o impacto que ela causa na comunidade onde ela está inserida. Então, esse é uma das coisas que nós até estávamos conversando sobre um planejamento estratégico para isso, né? Mas aí nós desaceleramos para a gente alinhar até segundo a orientação que nós recebemos de você mesmo. Olha a sua rede social, olha o seu Instagram, olha isso aqui, não está muito em conformidade, as suas publicações elas não têm uma sequência, então nós desaceleramos, vamos alinhar tudo isso para que a gente consiga apresentar, e aí o nosso projeto principal são o comércio local. Porque se as pessoas do local não entenderem que a Verbalmar tem feito um trabalho de impacto social e que é importante essa participação, a gente não vai alcançar longe aquilo que a gente não alcançou perto, né? Eu vou, por exemplo, pensar em implantar uma bandeira do projeto Verbalmar na Angola, sendo que eu não implantei aqui em Carapicuíba ainda, né? Então, é muito importante isso e nós estamos nesse processo para que agora, em 2025, a gente tenha, sim, nossos doadores recorrentes para que a gente possa dar mais qualidade aos nossos projetos aqui. Legal, legal. Então, tá bom, Sérgio. Gostei. Foi bom você ter falado pra gente, tudo direitinho. E, claro, se você quer ser um Sérgio da vida, tá? Um projeto, uma associação Verbalmar, que ia sair de 20 beneficiários e ir para mais de 100, essa é a sua oportunidade aí, tá? Para entrar no Método Mais D, captação de recursos ativos e fazer toda a diferença na sua vida.
Verdade, Sérgio? Que é isso, gente? Ah, Bem, eu diria o seguinte: conhecimento nunca é demais. Em algum momento na vida você vai precisar arriscar, sim, né? Às vezes até mesmo sem a certeza que vai dar certo, mas você vai precisar se arriscar. Mas nós estamos no mundo globalizado, nós estamos com plena acesso às informações, né? Então, quando você tiver dúvida sobre, eu estou aqui também à disposição para você ligar também e perguntar se é verdade tudo isso que eu estou falando. Não estou sendo pago para isso, não, tá? Falando de todo o meu coração que o método Mais D fez muita diferença na nossa instituição, deu um norte para a nossa equipe estatutária que se reúne de tempos em tempos. A Associação Verbalmar saiu do anonimato, você precisa ser visto tanto na sua comunidade quanto no seu município, na cidade, e ser conhecido. É importante também que você tenha essa mentoria, porque a mentoria vai te tirar de alguns enroscos aí, vai te tirar de algumas ciladas aí que pode acontecer, porque primeiro o método já passou pela fase da experiência e tem feito a diferença em muitas instituições, né? Os depoimentos são verdadeiros, então, quando a gente se dispõe a fazer um depoimento de uma coisa que realmente funciona e é verdadeira, a gente só é convidado. E eu estou aqui como convidado e falando daquilo que fez a diferença na minha vida como profissional hoje de assistência social, né? E também como gestor da Verbalmar. As pessoas falam sempre assim: olha, Sérgio, você fala com muita empolgação do seu projeto. Você fala com muita alegria do seu projeto. E eu falo com essa alegria porque eu acredito, né? Assim como eu acreditei no método Mais D, assim como nós começamos, no começo era, né, falando linguagens aí que não tínhamos muito domínio, mas hoje é a nossa verdade aqui, né? A Associação Verbalmar, ela realmente está fazendo a diferença e vai fazer muitas coisas bacanas aqui ainda para essa sociedade. Nós temos 3 comunidades aqui em vulnerabilidade social que nós estamos entrando, mas você tem que entrar com projetos assertivos, né? Não com assistencialismo. Assistencialismo não é o nosso trabalho, então nós estamos com um projeto que verdadeiramente transforma a vida e eu acredito que o Método Mais D tem essa mesma missão, transformar a vida dos gestores e das equipes que estão fazendo um trabalho fantástico aí no seu território. É isso aí. obrigada, Sérgio. Então aí, ó, mais uma vez, ó, palavras de Sérgio. Não paguei ele, como ele disse, hein? Obrigada, Sérgio. Mais uma vez, sucesso na sua organização. Qualquer coisa que precisar, estamos aqui. Você tem o meu contato pessoal, como aluno, você sabe disso. Então, qualquer coisa que você precisar, qualquer picuinha que acontecer, como sempre, é só mandar um contato, que eu vou estar ali sempre te apoiando, segurando a sua mão, porque esse aqui é o nosso objetivo, para que você continue fazendo um trabalho cada vez melhor e, claro, podendo mudar essa sociedade, porque se não fosse a gente, né, não ia estar nada bem, né? Então assim, eu acredito nisso, por isso que eu estou fazendo isso. Então, eu fico feliz de estar podendo contribuir com o teu projeto e estar transformando mais vidas. E se você que está nos vendo quer mudar a sua vida, vem para o Método Mais D você também. Tchau, Sérgio. Obrigada.